Fala galera do canal! Vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para esse domingão, 12 de junho de 2022, teremos 10 palpites. Vamos ter bons jogos ali na Nations League, Série A do nosso Campeonato Brasileiro, MLS e Campeonato Argentino. Mas antes da gente começar, já vai se inscrevendo no canal, já deixa aquele like e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo aqui do nosso canal. Então vamos, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos aos jogos do dia. Primeiro jogo, Noruega e Suécia. Jogo pela Nations League, Liga B, onde temos aqui a segunda divisão, desse campeonato continental, e pelo grupo 4 temos a Noruega em primeiro com 7 pontos e a Suécia em terceiro com 3 pontos. Jogo importantíssimo para a Suécia se busca alguma classificação à primeira divisão da Nations e para os noruegueses vencer para continuar no topo. Mas outro jogo que mantém a tendência das últimas partidas que a gente vem tendo aqui no canal, um jogo de gols. Até porque a Noruega, nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, a equipe teve 2 gols ou mais em seus confrontos. Já a Suécia, nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, em 4 deles também tivemos 2 gols ou mais. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,41. Já está uma cotação muito boa para uma Noruega que é líder de um grupo complicado com Sérvia e Suécia, duas equipes muito boas, principalmente a Sérvia que está na Copa do Mundo, mas a Noruega começou muito bem, são 2 vitórias e um empate, 3 gols marcados e apenas um sofrido, e pega a Suécia que também tem 3 gols marcados, mais 3 sofridos. É importante a vitória para os noruegueses? Muito. 25 jogos sem derrota, são 4 vitórias e um empate, e pega a Suécia que vem de 2 derrotas seguidas, precisando muito vencer fora de casa para continuar sonhando ainda com classificação à primeira divisão da Nations. Por isso o jogo com cara de gols e por isso mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,41. Passando agora para Geórgia e Bulgária, jogo da Nations League, mas agora pela Liga C, terceira divisão, aqui pelo grupo 4, que a gente tem a Geórgia em primeiro com 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias, e a Bulgária em terceiro com 2 pontos. Outro jogo com cara de gols, até porque a Geórgia nos últimos 5 duelos, em 3 partidas, a equipe teve ao menos 2 gols ou mais. Já a Bulgária nos últimos 5 confrontos, em todos eles a seleção teve ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, apenas um deles acabou 0-0. Em todos os outros, sempre tivemos ao menos 2 gols ou mais e sempre jogos muito movimentados, com no mínimo 5 gols ou mais nos confrontos. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,55, uma cotação muito boa para sair 2 gols para a gente não perder, mas a gente também não ganha. A gente vence com 3 gols ou mais, mas a gente está falando de uma Geórgia que desde as eliminatórias vem chamando bastante atenção, deu um trabalho gigantesco no grupo da Espanha, já vem fazendo uma boa Nations, tem 12 gols marcados e apenas 2 sofridos, e pega uma Bulgária que nos últimos anos decaiu muito, e eu acredito que a Geórgia deve dar mais trabalho, deve fazer gols e quem sabe até sofrer, até porque a equipe vem de uma boa sequência, mas a Bulgária nos últimos 5 jogos sempre deixou pelo menos um golzinho nas suas partidas. Por isso eu acredito num jogo com ao menos 2 gols, então mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,55 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Suíça e Portugal, outro jogo dessa Nations agora pela Liga A, grupo 2, que tem Portugal em primeiro com 7 pontos e a Suíça em quarto com nenhum pontinho, precisando muito pontuar para não ser rebaixada à Liga B. Outro jogo que tem cara de gols, até porque também temos Cristiano Ronaldo em campo. Lembrando também que a Suíça nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, a equipe teve ao menos 2 gols ou mais. Já Portugal nos últimos 5 confrontos, em todos eles,
também tivemos ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em todas essas partidas também tivemos ao menos 2 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo também vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,52, uma cotação muito boa. Para Portugal, que está hoje apenas a 2 pontos de distância da Espanha, precisa vencer os suíços fora de casa para continuar ali no topo e depois resolver, até mesmo com empate contra a Espanha, para conseguir essa classificação à próxima fase da Nations. E a Suíça, por sua vez, precisa vencer para tentar sair ali da zona do rebaixamento e tentar encostar nos tchecos. Não vem de uma boa sequência, são 5 jogos sem vitórias, são 3 derrotas seguidas, e pega Portugal, que vem embaladíssimo com 5 jogos sem derrota, sendo 2 vitórias seguidas. Jogo que promete muita força da equipe portuguesa, até porque vale a liderança, mas também promete muito pro lado suíço, que apesar de não vir de um bom momento, tá numa Copa do Mundo, tem uma seleção forte e joga dentro de casa. Por isso, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,52 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Goiás e Ceará, jogo da Série A do Campeonato Brasileiro, onde a gente tem o Ceará ali em 12º com 13 pontos e o Goiás em 13º também com 13 pontos. Equipes bem parecidas nesse começo de campeonato, mas equipes com boa tendência no mercado de gols. Até porque o Goiás nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Ceará nos últimos 5 confrontos, em 4 partidas, a equipe também teve 2 gols ou mais em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, em 3 dessas partidas também tivemos 2 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo no estádio da Serrinha vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,47, uma odd já muito boa para um jogo de duas equipes ali que quem vencer pode até entrar ali no G6, pode dar um salto gigantesco na tabela. Estamos falando de um Ceará que já marcou 12 gols e tomou 12 gols, e um Goiás que já marcou 11 gols e tomou 13 gols, ou seja, são equipes que fazem e tomam muitos gols. São duas equipes também que vêm em momentos muito bons. O Goiás classificado na Copa do Brasil, de boa vitória sobre o Botafogo, de um empate muito bom contra o Fortaleza fora de casa, e o Ceará que também vem de uma classificação na Sul-Americana, vem de vitórias sobre Fortaleza e sobre a América, mas que vem de troca de treinador, então isso pode dar ali uma balada. Pega um Goiás que está no momento bom dentro de casa, mas ainda assim eu vejo um jogo para gols, até porque são duas equipes bem organizadas, principalmente a equipe do Ceará, mas o Goiás ali no contra-ataque está se mostrando ser bem forte. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,47 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para São Paulo e América Mineiro, outro jogo dessa Série A do Campeonato Brasileiro, onde a gente tem o São Paulo em sexto com 15 pontos e o América Mineiro em nono com 14 pontos somados. Outro jogo de duas equipes muito boas e outro jogo para se olhar para o mercado de gols, até porque o São Paulo nos últimos 5 jogos, em 4 partidas tivemos 2 gols ou mais no placar. Já o América Mineiro, nos últimos 5 confrontos da equipe, em todos eles também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 partidas tivemos 2 gols ou mais. Por isso o nosso palpite para esse jogo na capital paulista vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,43, outra cotação muito boa para um São Paulo que vem fazendo uma boa competição, está a 4 pontos do líder, já tem 16 gols marcados, um dos melhores ataques da competição, mas tem 12 gols sofridos. É uma equipe que toma muitos gols. E pega o América Mineiro, time organizado, time encaixadinho, que jogou Libertadores, que tá ali não deve ficar ali nesse meio de tabela até o final da competição, e já tem 11 gols marcados e 12 sofridos. É um jogo bem complicado, porque a equipe do São Paulo é qualificada, vem de 5 jogos sem derrotas, mas a equipe do América também, apesar da derrota para o Ceará no último jogo, é uma equipe organizada, pode dar trabalho no Morumbi, e isso favorecer muito o nosso mercado de gols. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,43 é o nosso palpite para São Paulo e América Mineiro. Passando agora para Kansas City e New England Revolution, jogo da MLS, onde a gente tem pela Conferência Oeste
o Kansas em último com 13 pontos e pela Conferência Leste, o New England em 11º com 16 pontos. Jogo de MLS, galera, jogo para gols. E duas equipes ali meio baixo de tabela, também a tendência é maior ainda, porque mostra que essas equipes estão tomando muitos gols. Até porque também o Kansas nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já o New England nos últimos 5 jogos, também em 3 partidas, tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 4 partidas tivemos resultados com ao menos 3 gols ou mais. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,88, uma cotação muito boa para um jogo de duas equipes que precisam se reerguer na competição. O Kansas, caso vença, pode ali até encostar ali na faixa de playoffs, e o New England, por sua vez, pode até entrar no playoffs da Conferência Leste. Então, um jogo que vale muito para as duas equipes, e duas equipes que vêm com um sistema defensivo muito falho. O Kansas já tomou 26 gols e o New England já tomou 23 gols. Ou seja, jogo com cara de gols, até porque são duas equipes que devem se atacar, devem ser atacadas, e isso mostra que a fraca força defensiva, tanto do Kansas como do New England, pode favorecer esse mercado de gols, até porque são equipes que vêm sempre tomando gols em seus últimos jogos. Então, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,88 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Vélez e Platense, jogo da Liga Profissional ali, primeira divisão argentina, onde a gente tem o Platense em 10º com 3 pontos, um jogo, uma vitória, e o Vélez ali em 15º com apenas 1 ponto, um jogo, um empate. Jogo do Campeonato Argentino, jogo com tendência de já ser truncado, mas com ao menos a possibilidade de 2 gols. Até porque o Vélez nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Platense nos últimos 5 confrontos, em todos eles também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram, no único confronto entre eles, 3-1 para o Platense, jogo bem movimentado e que eu acredito que deve ser a tônica também dessa partida. Então, mais de 1,5, na verdade mais de 2,0 gols asiáticos, odd na casa de 1,56 é o nosso palpite para esse jogo. Porque a gente está falando de um Vélez, time de Libertadores já classificado para as oitavas, que vem de 5 jogos sem derrotas, são 4 vitórias e 1 empate, e jogos bem movimentados, 4-0 no Estudiantes, uma equipe fortíssima da Argentina, ganhou do Nacional de 3-2 na Libertadores, ganhou do Colón de 2-1, ou seja, é uma equipe muito forte, é uma equipe que faz muitos gols, mas que também toma muitos gols. Vai pegar um Platense que vem de uma boa vitória sobre o Godoy Cruz, mas que nas últimas partidas empatou ou perdeu e sempre tomou ao menos 2 gols. Teve ao menos 2 gols na partida, seja fazendo um, seja tomando outro, ou seja tomando 2 e fazendo pelo menos um. Ou seja, é jogo com um cara de pelo menos 2 gols, mas fica a dica aqui para quem sabe 3 gols ou mais. Por isso a gente vai no mercado asiático, porque a gente ficando com 2 gols ali, a gente nem perde, não ganha. Com 3 gols ou mais aí que a gente vence, coisa que eu acho bem possível para essa partida. Então, mais de 2,0 gols asiáticos, odd na casa de 1,56 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Fortaleza e Atlético Paranaense, jogo da Série A do Campeonato Brasileiro, onde a gente tem o Atlético Paranaense em terceiro com 16 pontos e o Fortaleza em último com apenas 6 pontos em 10 partidas disputadas. Jogo complicadíssimo para a equipe cearense, mas jogo que eu vejo com tendência de gols, até porque são duas equipes organizadas, mesmo o Fortaleza não estando numa posição muito considerável. Mas lembrando também que o Fortaleza nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Atlético Paranaense nos últimos 5 confrontos, em 4 dessas partidas, a equipe também teve 2 gols ou mais em seus duelos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, em todos eles jogos muito movimentados, com 2 gols ou mais, tendo a maioria dessas partidas no mínimo 3 gols. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1,5 gols. A odd está na casa de 1,42, uma odd muito boa para um Atlético Paranaense de Filipão, que vem muito bem depois da chegada do técnico pentacampeão, que hoje está a 3 pontos do líder Palmeiras e que pega um Fortaleza
Fortaleza, classificado para as oitavas de final de Libertadores, mas que não faz um brasileiro nada bem. É o último colocado, tem 6 pontos, está muito longe de sair da zona do rebaixamento, então um jogo extremamente importante vencer contra um adversário que está na parte de cima da tabela para ganhar mais confiança e voltar aos trilhos, até porque a equipe vem de um bom resultado sobre o Flamengo jogando no Rio, mas deixou a vitória escapar contra o Goiás na última rodada. Pega um Atlético super embalado, super goleador, marcando e sofrendo muitos gols, e por isso eu acredito que deve ser a tônica dessa partida, até porque são duas equipes bem qualificadas. Então mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,42 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Tombense e CSA, jogo da Série B do Campeonato Brasileiro, onde a gente tem a Tombense em 12º com 13 pontos e o CSA em 13º também com 13 pontos. Duas equipes bem niveladas, bem parecidas, mas que podem favorecer muito pra gente o mercado de gols. Até porque a Tombense nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já o CSA nos últimos 5 confrontos, em 3 partidas, também tivemos 2 gols ou mais em seus duelos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos 2 e únicos confrontos, um jogo 1-0, outro jogo 2-0. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,61, uma cotação muito boa para duas equipes que estão ali meio baixo de tabela, mas quem vencer dá um salto gigantesco, pode colar ali no G4, e isso serve tanto para Tombense como para CSA. São duas equipes ali que devem brigar ali contra a zona do rebaixamento, vai depender muito ali do decorrer da competição, quem sabe uma pode desgarrar e tentar brigar pelo acesso, mas pelo que vem apresentando nas últimas rodadas, eu acredito que deve ser um jogo truncado, um jogo ali com poucos gols no marcador, mas com possibilidade de ao menos 2 gols, até porque a Tombense vem de 2 jogos com essa perspectiva, a vitória sobre o Ituano por 2-1 e um empate contra o Londrina por 1-1, e o CSA também vem com essa perspectiva depois de ter empatado com a Chapecoense dentro de casa por 1-1, então vai precisar buscar esses pontos fora de casa, e a Tombense vai precisar fazer a pontuação, até porque já fez um bom resultado fora de casa contra o Londrina e já tinha vencido o Ituano dentro de casa. Então acredito num jogo muito movimentado, até porque as duas equipes têm objetivos bem claros na competição e o momento dessas equipes está favorecendo a isso também. Então mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,61 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Central Córdoba e Boca Juniors, último jogo do dia ali no Campeonato Argentino, onde a gente tem pela segunda rodada o Boca Juniors em 8º, com 3 pontos em um único jogo, uma vitória, e o Central um empate na sua primeira partida por 1-1. Jogo do Campeonato Argentino, jogo com cara de gols, apesar de ser truncado ali com ao menos 2 gols, como eu sempre falo, e com o Boca em campo essa tendência aumenta mais ainda. Lembrando também que o Central nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Boca, uma das tradicionais equipes do cenário argentino, nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 3 confrontos, em todos eles, jogos muito movimentados, com no mínimo 3 gols em cada uma das partidas. Então nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,46, uma odd muito boa para duas equipes que estão fazendo jogos muito movimentados, como é o caso do Central, que nas 2 últimas partidas empatou por 3-3 e 1-1, ou seja, sempre 2 gols, e um Boca que vem de uma classificação em campeonato de Copa, mas que antes disso já tinha vencido o Arsenal de Sarandi por 2-1. Vem de 4 vitórias seguidas, ali jogando por Libertadores, ganhando Copa da Liga Profissional, ganhando o seu primeiro jogo nesse campeonato nacional, ou seja, é uma equipe que faz muitos gols. E quando joga com o Córdoba, essa tendência aumenta mais ainda, até porque tem um 2-1, um 8-1 e um 4-0, sempre vencendo a equipe do Central, sempre marcando muitos gols e em algumas partidas até tomando. Por isso eu acredito que deve ser a perspectiva para esse jogo e não tem como ficar fora do mercado de gols. Então mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,46 é o nosso palpite para Central Córdoba e Boca Juniors. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 10 palpites para hoje, espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando e até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!